Mesmo com a pandemia, pelo menos 50% dos lares têm pet, segundo um levantamento da AME. O faturamento dessa indústria cresceu 27% em 2021 e movimenta mais de 51 bilhões de reais. E é ração, é banho, tosa, creche, passeador, roupinha no inverno. E esse é o nosso assunto de hoje do Investidor em Foco, que hoje é videocast, minha gente. Bem-vindas e bem-vindos vocês que nos ouvem e que nos veem. Olha só, a gente disse que ia ter novidade, tem, viu só? Quando a gente promete, a gente cumpre. Olá, a gente somos cumpre. Nós aqui, ó, tá vendo? Viu só? Somos nós que vocês ouvem toda quinta-feira, que fazemos bagunça na gravação. Bem-vindos, gente. Que alegria ter vocês aqui, olhando, se vendo, né? É diferente. Não, é muito bom, né? Porque, sei lá, depois de tanto tempo, a gente falando por telefone, né? Quer dizer, tem uma sensação dessa volta à vida normal, né? É. Que não é só isso, né? Várias coisas estão voltando e deixam a gente contente, né? E é incrível que a gente está trabalhando nesse projeto juntos há tanto tempo, sempre remotos, nunca conseguiu bater um papo presencial, né? Eu não vejo nenhuma de vocês faz 3 anos. 2 anos e pouco, né? 2 anos e pouco. É verdade. É uma alegria quando a gente chega, né? Aqui nos bastidores, a gente chega tudo feliz, né? Não, a gente ouvindo sertanejo. A gente já fez horrores aqui, minha gente. Bom, vamos lá. Quero saber quem é que tem pet, levanta a mão. Opa! Eu acho que nem dá pra mentir, né? Eles devem ouvir os nossos vários participam. O Otto andou fazendo umas aparições especiais recentemente. E é realmente isso que está dizendo, né? É um monte de despesa, mas é também uma alegria gigante que a gente tenta conseguir dar conta da despesa, né? Com certeza. Bom, eu tenho um pet. A gente demorou para decidir. Eu sempre na infância tive cachorro. Eu morei no Mato Grosso muito tempo, então lá a gente adotava cachorro do vizinho, a gente sustentava cachorro que passava na rua. E aqui em São Paulo, depois que meus filhos nasceram, a gente decidiu ter um cachorro, principalmente por causa do meu filho, ele tinha muito medo de cachorro. E a gente achou que seria uma forma dele perder o medo, interagir mais com animais. E a gente tem um macarrão, é um shih tzu. Fujão, dá mega trabalho, mas a gente vai contar histórias e peripécias de macarrão por aqui, mas eu tenho. E ele faz toda a alegria, gente. É uma coisa deliciosa, super companheiro, então a gente adora o bichinho. Cara, quando eu era criança, na verdade, eu tive 2 cachorros, cada um por um dia. Eu não sei, eu conseguia, ganhava de presente, não sei por que motivo eles sumiam no dia seguinte. Nossa, eu não sei, eu tenho a impressão de que alguém da família se dava um jeito de levá-lo depois de eu receber. Era só uma amostra grátis. Exatamente. Então eu vim ter um cachorro já como mais adulto, né? Com o Pipo, né? O Pipolino Javier, era o nome dele. Lamentavelmente ele já faleceu esse ano, né? E atualmente tenho 2, né? Tenho a Suzilane Felizbina. E ela o já Mofito, participou do podcast também. Já a Suzilane Felizbina. De vez em quando a Suzy dá o ar da graça. Exatamente. Não, e é isso que você falou. É uma alegria, né? É tão bom quando, sei lá, você fica fora um tempinho, depois você volta para casa e vê como eles gostam de você, né? É um amor incondicional. É impressionante isso, né? É sempre cachorro, tá? Eu nunca tive relação com gatos ou com outras coisas assim, eu entendo que as pessoas gostam também, mas assim, o meu carinho, assim, meu amor é pelos cachorros, assim. Bom, eu tenho a Maria Francisca, né, a Chica, tem 11 meses, vai fazer um ano agora, dia 10 de junho. Filha autônoma. Eu tô até planejando bolo, festa de aniversário, coisa que eu nunca imaginei Olha lá que a ia indústria fazer. movimentando, como é que é Ali, mesmo? ó, crescendo 51 bilhões. Um bilhãozinho a mais. Aí. Eu nunca imaginei que seria esse tipo de pessoa e assim, faço tudo por ela, tudo. É uma alegria, vim aqui gravar, deixei na minha mãe, para minha mãe ficar cuidando dela, para ela não ficar sozinha. E meu marido está trabalhando, enfim, não consegue tem que se dividir em atenção ali, né, durante o dia. Então, deixar com um só dentro de casa é mais complicado. Daí, deixei com a minha mãe, mas o coração fica até apertado, que ela fica na porta chorando. Daí, a hora que eu chegar lá, ela vai fazer uma festa gigantesca. Mas é um amor, um amor. Eu tenho o Otto, que vocês já conhecem. Participação toda conhece. Participação no podcast, desde que a gente começou a gravar várias vezes. O Otto vai fazer 4 anos esse ano. Ele é um Golden GGG. Ele cresceu muito mais que a gente imaginava que ele podia crescer. Né? Ele é muito grande.
Inclusive, em noites de frio, eu acordo no susto com um urso pulando na cama pedindo para subir porque é mais quentinho. Sei. Imagina, precisa ter uma cama extra king, que não é o meu caso. Então, eu durmo na diagonal quando tá muito frio, assim. Mas ele também, ele dá muita despesa porque ele é muito grande. Mas é também, como a Ju falou, toda uma logística para cuidar, porque a gente mora num apartamento, então um cachorro muito grande precisa passear bastante, então a gente sai bastante com ele. Ele tem as manias dele, ele gosta de carregar o pão que compra na padaria para casa. Então ele carrega minha bolsa quando eu tô com preguiça, ele tem toda uma... Ele é um colaborador, assim. Mas é uma delícia. Durante a pandemia, a gente estava até conversando ontem sobre isso, eu e meu marido. Durante a pandemia, ele foi, assim, das coisas que salvaram de ter que ficar em casa isolado, mas ter um cachorro ali para ter uma responsabilidade, para ter com que se entreter, não deixa a peteca cair, vai lá. Então, eu fomento muito essa indústria pet, vou continuar fomentando se depender de mim, porque é uma delícia, né? Eu acho que tem uma coisa, lá em casa é um pouco diferente, assim, a gente adora o cachorro, né, mas ele é categoria animal, né? Então, a gente tem uma coisa, desde o começo foram os combinados que a gente fez. Então, ele dorme na lavanderia, ele tem lá o lugarzinho dele, ele não sobe no sofá. Então, a gente tem uma disciplina ali com o cachorro e ele é super companheiro e aceita muito bem, assim. Eu acho que tem uma coisa que acaba movimentando essa indústria, que eu acho que é uma ponderação importante da gente fazer, justamente essa relação que as pessoas têm mais recente com os pets. Acho que tem um pouco a ver com a própria configuração familiar, então hoje as pessoas estão casando mais tarde, elas estão tendo filhos mais tarde, e você ter alguém para cuidar é da natureza nossa, principalmente da mulher ali, de ter alguém para cuidar. Então a indústria de pet também se aproveita muito dessa relação de amor que a gente tem com os animais. Então uma hora também a gente precisa selecionar, porque às vezes, como em várias indústrias, a questão emocional, a gente fala tanto aqui do quanto as emoções e o comportamento ditam a forma como a gente decide pelas coisas. Claro. E a gente está falando de um segmento que mexe na veia com as nossas emoções, porque faz parte da família, né? Dorme na nossa cama, está ali o tempo inteiro, a gente cria um amor que é incondicional de fato, mas o quanto também a gente precisa prestar atenção para não deixar isso pesar tanto no bolso de uma maneira desproporcional. É isso que eu queria perguntar. Hein, Ju? Você planejou os gastos quando você teve a Chica? Então, assim, planejei, mas eu acho que... Eu não tinha noção. Não tinha noção. Foi uma conversa que eu tive, assim, tive várias conversas com meu marido, porque ele colocava muito isso, assim, pra mim. Era o primeiro cachorro que a gente ia ter juntos, né? Eu já tinha tido com a minha mãe, ele já tinha tido com a mãe dele, mas juntos, assim, sozinhos, sem pais, não. Tem que ter uma estrutura, tem que ter um planejamento. E eu falei, cara, tô planejada, tem condições de fazer isso daqui. Só que tem muita coisa que a gente não prevê, né? Eu, por exemplo, assim, só citando exemplos, tudo bem, a gente coloca na conta aqui ração, eu tenho uma Golden também, 300 e poucos reais por mês, tem consulta... Nina? É a Chica. Perdão. A Nina é a outra, né? A Nina é a da minha irmã, que ficou com a minha irmã, que era a que eu tinha com os meus pais, né? Essa mesmo, tá. E veterinária e tudo, mas, por exemplo, a Chica tem 11 meses e já fez uma cirurgia nas patas. Só os exames pré-cirúrgicos, né? Nossa, são caríssimos, mais a cirurgia. Agora, parece que vai ter que fazer outra, enfim. Isso tudo não estava no planejamento, claro. né? E daí, você precisa ter uma estrutura financeira, né? E uma reserva, que daí até queria perguntar para o Martim, é uma reserva pet? Como é que a gente faz, Martim? Não, eu acho que o que tem que pensar... Isso pode estar incluído dentro da reserva de emergência, tá? Isso é um do tipo, naturalmente, que já está desenhado dentro da reserva de emergência, tá? Agora, eu também, quer dizer, eu já tive que ver essa questão de cirurgias dos cachorros. Hoje eu estou com um problema com o Mofito, que o Mofito, por exemplo, precisa de uma cirurgia, mas ele tem um problema de sopro no coração, então não sabemos se podemos fazer a cirurgia ou não, mas vai ser cara também, de alguma forma. Eu diria, não precisa de uma reserva de emergência superior àquilo que a gente tradicionalmente coloca em mente, tá? Mas, e para isso que existem outras ferramentas também, né? Quer dizer, hoje tem seguros, né, de saúde para cuidar do cachorro, que também podem ajudar bastante para algum imprevisto um pouco maior, tá? Então,
Mas eu já vi algumas pessoas que, de fato, por não terem uma reserva de emergência, se viram com problemas, né? Ou seja, estava claramente definido os gastos recorrentes de alimentação, banho, tosa, não sei das quantas, e quando precisa de alguma coisa, seja um remédio, uma consulta médica, uma cirurgia, passou a ter problema. Mas eu não incluiria isso de uma forma diferente da reserva de emergência, Ju. Tá. Não, e tem uma coisa que a medicina veterinária avançou muito também. Muito. Então, Tem até acupuntura para pet hoje. Hoje tem, assim, uma série de tratamentos, de diagnósticos que antes não existiam. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente escolheu o cachorro até pela questão financeira mesmo. Então, a gente queria um cachorro de porte pequeno, que fosse fácil de hospedar, né? Hoje tem até aplicativos em que que pessoas colocam lá, se cadastram no aplicativo para cuidar dos cachorros. A gente usa muito esse serviço. E o porte do cachorro determina o valor da hospedagem. Então, é uma série de coisas que o porte do cachorro define o quanto você vai gastar. E para a gente isso foi um ponto. Mas a maior despesa que eu já tive com o Macarrão até hoje foi porque ele fugiu. Ele ficou 8 dias perdido na selva, literalmente. Não. A gente foi para uma represa, ele se assustou com os fogos. Ele era pequenininho, ele tinha, sei lá, 1 ano e 2 anos no máximo. E ele se perdeu no meio do mato. Nossa. 8 dias. Aí a gente teve que gastar fazendo cartazes, a gente ofereceu recompensa. Nossa. Ficamos 8 dias. Ele foi o cachorro mais conhecido da cidade de Avaré, do interior de São Paulo, porque todo mundo aí a gente Mas eu não colocou. entendi que período que era do ano? Era no Réveillon, e Réveillon. com os fogos, ele se assustou. Sim. Nossa, A gente estava numa casa alugada, ao lado da casa de uns amigos, ele se assustou, não conhecia o lugar, ele saiu correndo, Ele não saiu se para alguma perdeu festa, no meio não, do né? mato. Não, ele voltou, gente, com piercing, tatuado, vida louca ele fez no final de semana, sabe? virou na mata se pra virou, comer. Nossa. E aí a gente pagou recompensa para a pessoa que achou, a gente teve que fazer os cartazes, a gente foi até Avaré para buscar, e é bem longe, são quase Teve que 400 estender a quilômetros. estadia de Réveillon ali. Sim, gente, foi uma coisa, mas foi a maior despesa que a gente teve com ele até hoje, foi esse episódio. Até hoje ele foge de vez em quando, só que agora ele foge nos lugares conhecidos, aí ele volta depois de umas 12 horas, sempre com a tatuagem nova, piercing Como na foi orelha. quando ele viu vocês depois de perdido? Foi muito maluco, assim, porque ele estava tão assustado, desnutrido, tadinho, que ele só ficou realmente, que daí ele se entregou mesmo, que ele estava super, a gente até achou que ia mudar a personalidade do cachorro, porque ele era muito pequeno. Quando ele viu a coleirinha dele, aí ele se esfregava na coleira, Ai, porque ele tadinho. falava, ai meu Deus, minha Tadinho. casa, eu vou para casa, né? E a gente morre de vontade de colocar um localizador nele, porque eu quero saber o que ele faz. Porque assim, ele vai... Mas tem, sabia? Então, a gente precisa falar, tá vendo? Mais Aí um outra item despesa, de tá orçamento. vendo? Bota lá Mais um 52 lá, tá? Porque essa indústria aqui, depois desse podcast, vai para 100 bi. Vou contar uma peripécia do Otto também, que a Ju conhece. Minha primeira semana de Banco Itaú, 2018. Primeira Otto, mesmo, assim. Primeira mesmo. Não conhecia ninguém direito, sabia o nome da Ju e de poucas outras pessoas. Otto tinha, Júlio, 3 meses, gente. Ficou em casa sozinho, sempre ficou em casa sozinho. A gente adestramento, vai pra conta. Gente, falei, A vai gente acabar esse adestrou episódio sem porque, bi. até por ele ter um porte muito grande, a gente precisou adestrar para entender como ele funcionava e ele nos entender. E aí, ele era um filhotinho, uma bolinha de pelo, gostava de dormir num banheirinho que tem perto da cozinha, do lado da privada. Sempre dormia, ali era geladinho, escurinho, a gente pensava, não, ficou confortável, deixa eu dormir. Um dia, vou para o Banco Itaú, minha primeira semana, chego no SEIC, lá no centro administrativo, o zelador do prédio me liga. Renata, a gente teve que desligar o registro de água porque estava vazando água do seu apartamento pela escada de serviço. E eu pensei, meu Deus, matei o cachorro afogado, eu não consigo nem cuidar de um cachorro. E pensei, tá bom, tô voltando. Liguei pra Ju e ela, não, volta lá, tudo bem. No mesmo caminho que eu saí do metrô, voltei, cheguei em casa. Estava o Otto, igual um pinto molhado, embaixo da mesa, tremendo de frio. Ele tinha usado aquele espaço não só para dormir, ele aos poucos roía o caninho da água. Lógico. E a gente achava que Um era mordedor. inofensivo aquele sono, não era. Aos pouquinhos, porque já fazia semanas que ele estava ali. Eis que ele furou o caninho, a água esguichou no teto e vazou pela cozinha toda. Então, molhou armário, molhou fogão, geladeira, emergência. chão. Tá vendo? Tinha 3 centímetros de água até que a água foi escada abaixo. A gente levou muito tempo para conseguir limpar.
coitado, ficou assustado, mas foi a única muito bem feita dele. Nossa, já que é muito pra bem fazer, feito. vamos fazer, né? Ele mostrou todo o potencial que ele tinha em uma vez só. Essas coisas eu não gosto de falar que a Chica nunca fez nada tão sério, porque daí eu posso chegar em casa, né, e alguma coisa ter ela acontecido. ouve. Então, assim, perto do que poderia ter acontecido, eu até acho que, assim, me surpreendeu positivamente, né? Fique assim, Chica, por favor. Mas roeu pé de cadeira, pé de mesa, já roeu parede e tal, mas assim, coisa pouca. Mas tipo isso, ou fugir pra mata, ainda não, nem vai fazer. Pois é. Também não. E já roeu e comeu alguns papéis meus de anotações. Papel, a isso Chica pega acontece, tudo. Isso é um problema. Tudo de papel, ela É, pega. puxa vida, isso acho que foi a pior coisa que eles fizeram. O Pipolino Javier, né, não está mais aqui entre nós, né? Ele de fato ele era bastante agitado, né? Ele era bastante agitado. Acho que os poodles têm um pouco disso. Às vezes eles são meio revoltados, ele já é meio difícil assim. E ele me entendia como o dono assim, né? E ele era bravo com quem ficava em casa. Só quando eu chegava, meio que ele... Eu estou devolvendo a casa aqui para vocês. Sua gestão. Sua gestão agora. Mas ele era bravo às vezes, tá? Tinha dificuldades. Quando vinha algumas pessoas, por exemplo, crianças brincar com a minha filha, às vezes ele era meio hostil com elas, né? Então era difícil, era complicado. Enfim. Mas eu acho assim, de fato é um membro da família, de muitas famílias. Você trouxe aí um dado no começo que mostra o número de famílias que têm um pet. Isso que a gente consegue mapear, a gente sempre sabe que as estatísticas aí têm, né, as suas distorções ou sua margem de erro. Tem pessoas que têm mais que um, de várias espécies, né? Tem gente que tem cachorro, gato, papagaio, periquito, literalmente tudo junto. Mas isso causa também muito transtorno para o bolso se a pessoa não se planejar. Eu ia perguntar isso justamente, assim, se vocês entendem que a gente tem como fazer um planejamento prévio quando a pessoa toma a decisão de ter um pet, independente de que pet. Porque, por exemplo, estava aqui falando para a Ju que vários gastos que eu tenho hoje com o Otto eu não previa. Por exemplo, a pessoa precisa entender a sua própria rotina para entender como o pet vai fazer parte dessa rotina. Hoje, se eu viajo e preciso deixar ele lá na pet que ele costuma ir, que ele toma banho, que ele conhece, eu tenho que contabilizar essa despesa na despesa da minha viagem de férias, por exemplo. Eu vou sair de férias em junho, vou ficar 8 dias fora, tem 8 dias da diária da pet que ele vai ter que ficar. Então, eu acho que talvez isso precise ser feito antes, né? Não, eu acho que essa parte sim, acho que isso é diferente, por exemplo, do que a gente falou de uma cirurgia, né, que acho que aí vai para reserva de emergência, mas tipo, se você tem um cachorro, você tem que estar planejado para isso. Vai ter que deixar com alguém, né, num hotel de cachorro, sei lá como é que chama isso, vai ter que dar banho, vai ter que alimentar, eventualmente algum tipo de remédio ele vai ter que tomar, isso aí para mim, no meu entender, tem que estar também, né, vacinas, né, que não são caras, que não são baratas, muitas delas, né, então isso tem que estar dentro do planejamento, né. Eu me lembro que a minha filha, por exemplo, quando a gente foi comprar o muffin, né, que só tinha a Suzy, eu falei, tem gastos aqui, né? Eu falei, vamos ver os gastos. Falou, não, pai, não tem gasto não, ele come a ração da Suzy e tal. Mas você acha que a Suzy vai gentilmente ceder? Vai ceder a ração? Tipo, não, né? Tipo, tem gasto, obviamente. Pode até ser a mesma ração, mesmo tipo, mas é outra, né? Então, acho que a gente tem que se planejar para essas coisas que, digamos assim, não são... recorrentes, claro, né? que são recorrentes, né? Pode ser, não em periodicidade diária ou semanal como a comida, mas tem coisas que são completamente planejáveis. Isso deveria estar feito na conta. E algumas outras coisas que claramente a gente não sabe, né? Com a cirurgia, né? Alguma outra coisa. As fugas. Isso daí... As aventuras. Isso obviamente, isso não é uma coisa tão planejável. Eu acho que, no meu entender, estaria dentro do planejamento natural da reserva de emergência de alguém. A minha planilha tem Otto, na minha planilha de despesas. Eu ia propor da gente listar coisas que entrariam num planejamento. Eu acho que o planejamento começa, inclusive, pela escolha do animal. Claro. Que, como eu citei, por exemplo, não apenas o porte. Tem muitas pessoas que optam pela compra de um animal, mas existe um mercado de doação, que está crescendo muito muito. legal, de adoção, né? Está crescendo muito. Que está crescendo bastante. Eu acho que, além de ser uma coisa de consciência, é uma coisa para quem quer ter, porque existem raças caríssimas.
e que requerem alguns cuidados e que às vezes são raças mais sensíveis a depender de onde você mora. Claro. Como você falou, raças maiores precisam de espaço, menores precisam de algum tipo de cuidado adicional. Então, assim, adotar um cachorro ou qualquer animal, eu acho que é um caminho. Então, o planejamento começa desde antes de você ter um animal, então a escolha do animal, que caminho. Eu acho que tem que listar essas coisas recorrentes, que é banho, tosa, alimentação, estadia. Hoje, a maior parte das pessoas, vacinas, né? as vacinas, né? A vida urbana requer isso. Às vezes você faz uma viagem, ou às vezes você está em algum compromisso de trabalho, você precisa que alguém cuide, ou que passeie com um bicho, dependendo do que você tem. E as emergências, porque elas acontecem. Elas acontecem e custam caro. Eu acho que custam caro. Então, eu listei algumas aqui, não sei se... Tem uma outra, não sei se acontece com os pets de você, tem a ver com a questão dos dentistas, né? De fazer limpeza de tártaro e coisas desse tipo. Ainda não precisei. A Suzy não tinha tanto tártaro, mas o Muffy, que é bem mais novo, já precisou de algumas vezes de questão dar de uma de dentista. sincerona aqui? Quando o Macarrão foi no veterinário lá, e aí ele falou assim, então você vai precisar escovar o dente do cachorro. Eu falei, não. Não. Porque assim, dos meus filhos eu achava um saco escovar. Então eu escovava, né? Foi botando 2 filhos, escovava lá, e 10 vezes de um lado, 10 vezes do outro, 10 vezes do... Falei, vamos fazer o seguinte, toda vez que ele vier aqui para tomar banho, dá uma checada também para escovar o dente, porque assim, é muito para mim. Tem algumas coisas de morder ou de roer que ajudam Que ajuda, a até algumas rações. Exato, exatamente. Não, até essa indústria de brinquedo pet tá na conta desses 51 aí. As marcas de luxo fazem acessórios. Artigo pet. Para roupa, né? Nossa. É que hoje eu acho que tem muita questão de exibicionismo também, Claro, né? com certeza. Mas é engraçado que, eu não sei se com todos, mas vários pets de amigos meus e os meus, eles são muito fiéis aos seus brinquedos. Sim. Eles têm igual um aquelas carinho. naninhas de criança. Exato. É a velhinha. Então tem a bolinha. E a bolinha velha que já tem um cheirinho que ela gosta, é essa bolinha. Tipo, você dá outra muito mais bonita, não, é aquela lá. Então, puxa vida, eu acho que eles sabem ser felizes. Exatamente. Sabem se divertir com esse tipo de coisa. Né? Mas a vantagem desses brinquedos que tu mencionou, Martim, é que eles evitam, por exemplo, eles até são mais caros, talvez, do que uma bolinha mais comum, mas eles ajudam a evitar que tu gaste no futuro com a limpeza do tártaro. Claro, não, claro. Essas coisas acabam sendo, tem algumas que são investimentos mesmo, acabam sendo claramente um investimento na saúde do animal e nos teus futuros gastos. Né? Com certeza. Mas eu queria até trazer uma outra perspectiva aqui, eu acho que talvez sirva aí para quem está nos ouvindo e nos assistindo esse olhar, que é a indústria também como uma oportunidade. Eu estava pensando nisso. A gente tem os grandes grupos, que são esses supermercados pets, que a gente vê aí vários grupos, mas é um mercado ainda bastante pulverizado. Então, é um potencial de negócio interessante, porque a gente está falando aqui de quanto esse mercado movimenta, do quanto as pessoas estão cada vez mais incluindo os pets na sua rotina familiar e destinando orçamento específico para isso. Isso abre oportunidade para muitos empreendedores também. Então, é um mercado que uma vez eu estava lendo a respeito disso, o quanto ele é fragmentado, e o quanto isso também pode ser uma oportunidade. Então, acho que para quem pensa em empreender, acho que vale avaliar. Há uma fidelização muito grande desses pets de bairro, que a conveniência deles estarem perto, do tratamento ser mais personalizado. Então, acho que isso também é um olhar importante de mais um segmento da indústria, né, mais um segmento que se desponta na economia, que é relevante, a gente trouxe aqui os números, e que isso pode ser também caminhos de empreender. E ele dá oportunidades em vários sentidos, não apenas de você montar um pet shop, mas você ser um passeador, você oferecer a sua casa para hospedar um cachorro. Tem até um mercado de alimentação, a indústria dos alimentos, que estão desenvolvendo alimentos naturais para essa indústria. Então, há também esse outro olhar como um mercado de oportunidade para quem quer empreender e fazer uma renda extra, enfim, eu acho que fica aí também esse olhar. Minha filha está estudando veterinária, ela não sabe exatamente se ainda vai cuidar de pets.
atualmente ela fala um pouco mais em animais de grande porte, gostaria de cavalos, né? Então, coisa desse tipo, né? Mas talvez para o agronegócio, isso muito... Mas ela também não descarta a possibilidade de cuidar de pets. Acho que é algo legal. E uma pergunta para vocês também. Vale a pena ter um seguro pet? O seguro pet, assim como qualquer seguro, a rigor é algo que ajuda na reserva de emergência. Ou seja, né, uma pessoa que tem um bom portfólio de seguros, para o que for, do carro, da casa, saúde, um bom plano de saúde, seguros de viagem, quem tem esse tipo de... Isso ajuda a reduzir a necessidade de uma reserva de emergências. Então, eu também colocaria isso, tá? Então, eu acho que pode ser alguma boa estratégia. É um assim. complemento de planejamento. Mas o seguro pet, ele cobre o quê, assim, exatamente? Sinceramente, não sei exatamente tudo isso, mas eu acho que cobre despesas de saúde, né? Quer dizer, acho que a lógica dos seguros é tentar cobrir de fato as grandes despesas, né? Acho que a essência de qualquer seguro está muito ligado a isso, né? Cobrir o risco de uma grande despesa que possa provocar uma mudança, uma modificação relevante no teu estado de riqueza, no teu estado financeiro. Então, eu entendo que algumas coisas, como que você falou, uma cirurgia muito cara, devia estar coberta ali. Eu não sei como é que está esse mercado. Obviamente, para os mercados de seguro funcionarem bem, eles têm que obedecer à lei dos grandes números, ou seja, ter muita gente aderindo a este tipo de até para ter contrato. Uma reserva técnica para poder suprir. Eu acho que é como a evolução natural dos seguros de serviço, assim como eu acho que o seguro de saúde é bastante consolidado no país, até porque a gente não tem um serviço de saúde pública que atenda, né, todas as necessidades, então isso vem como um complemento, um substituto a isso. O odontológico, que no começo, logo que surgiram os primeiros seguros odontológicos, eles não cobriam grandes serviços. Hoje é um mercado bastante em expansão e oferece assim, excelentes benefícios. Acredito que esse tem muito a desenvolver. E ele, além de cobrir essas grandes emergências e de ser um complemento no planejamento, alguns deles eles cobrem as recorrências, que é importante no caso das visitas ao veterinário, até mesmo alguns dão até banho e tosa, esse tipo de coisa. O Itaú até lançou um seguro pet recentemente. Eu me informei há pouco tempo, por causa do meu cachorro, sobre planos pet. Uma coisa legal de olhar é qual é a cobertura na região da pessoa. Isso é importante ver, porque teve coisas que eu só fui prestar atenção depois que eu já estava ali no processo de contratação, porque o que eu tinha calculado? Vai cobrir as vacinas, já valeu a pena o valor da mensalidade. Só que aí depois eu fui ver, conversei com a veterinária também, e ela até alertou, tem que olhar primeiro se os lugares que você vai levar o seu cachorro se precisar, se o veterinário dele ou a veterinária dele, e outros exames que ele precisa fazer, ou alguma medicação que ele toma, se o plano ele contempla essas coisas, para que também valha a pena aquele investimento mensal, né? Isso é uma coisa bacana de olhar. E acredito que é bem o que vocês falaram, tá num estágio inicial. Não tem uma oferta tão grande de serviços que atendam a partir de planos, mas também tem um caminho aí de crescimento, né? Eu acho que está dentro dessa indústria, né? Quer dizer, acho que é algo que vai crescer. No meu entender, certamente é algo que vai crescer. Pensei agora numa coisa, a gente tem que fazer um episódio sobre seguros. A gente nunca fez. Sim, isso é uma boa. Seguro de vida, seguro... Ih, tem tanto seguro e a gente nunca faz também o comparativo. Tem tanta gente que tem vários tabus envolvendo seguros, né? E tem gente que tem dúvida, confunde seguro com investimento. Acho que a gente podia falar disso. Acho que vale. Já tem acho aí que um vale. próximo papo. Certamente. Combinado. Boa. Então tá. Por hoje, vamos lá? Vamos. Agora a gente tá em vídeo, a gente é fino, gente. Vocês podem nos olha ver. só. Então semana que vem vocês vão nos ver de novo, até vocês enjoarem da gente. É isso aí. Até lá, gente. Até. Tchau, Obrigada, até o pessoal. próximo. Obrigada pela audiência. Terça-feira o podcast tá de volta sem vídeo, tá? Mas na quinta-feira tem vídeo.